Olá, sejam bem-vindos ao canal IA História. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais polêmicas do Brasil e de Portugal, Dom João VI. De um lado ele é lembrado como um comelão, meio medroso que vivia com frango assado nos bolsos. Mas do outro, ele é visto como o único líder que conseguiu enganar Napoleão Bonaparte e que, de quebra, fundou o império aqui nos trópicos. Vamos tentar desvendar as duas faces de Dom João. Pois é, essa é a imagem que ficou, né? Quase uma caricatura, um personagem de piada. Essa visão foi se consolidando ao longo dos anos, muito por causa de relatos, às vezes até maldosos, de diplomatas e gente da corte que o via como um fraco. E claro, o cinema ajudou a imortalizar essa ideia. Mas essa imagem, por mais que seja divertida, acaba simplificando demais um dos períodos mais malucos e decisivos da nossa história. Então fica a pergunta: quem foi o verdadeiro Dom João? Um rei atrapalhado que foi levado pelas circunstâncias? Ou um jogador de xadrez político que soube fazer a jogada certa para salvar a própria coroa? Para a gente conseguir entender esse debate todo, a gente precisa voltar no tempo e analisar as decisões que ele teve que tomar. O nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos desmontar essa caricatura que todo mundo conhece. Depois, a gente vai entender a encruzilhada em que ele se meteu, espremido entre duas superpotências da época. Em seguida, vamos ver como ele simplesmente transformou uma colônia num verdadeiro reino nos trópicos. E para fechar, vamos discutir o legado complicado que ele deixou, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Ok, vamos começar pelo começo. De onde é que veio essa fama de rei fraco, comelão e indeciso? E por que essa história pegou tanto? Essa versão da história é a que a gente costuma ouvir desde a escola, é o que aparece em muitos filmes, é uma narrativa muito fácil de engolir, né? A do rei medroso que fugiu. Só que a história de verdade, como a gente sabe, raramente é tão simples assim. Mas se a gente der um passo para trás e olhar o quadro completo, essa caricatura ignora totalmente o contexto geopolítico da época, que era um verdadeiro barril de pólvora. Para entender as atitudes dele, não dá para olhar só para o homem. A gente tem que olhar para o mundo que estava literalmente pegando fogo ao redor dele. E essa realidade nos leva direto para o olho do furacão, a tal da escolha impossível que Dom João teve que fazer. Uma decisão que colocava o reino dele entre a cruz e a espada. De um lado, a França de Napoleão, do outro, a poderosa marinha da Grã-Bretanha. Pensa só, no comecinho do século XIX, Portugal estava numa sinuca de bico. De um lado, Napoleão, o dono da Europa, mandando Portugal fechar os portos para a Inglaterra. Do outro, a Grã-Bretanha, a rainha dos mares e aliada de longa data de Portugal, ameaçando atacar tudo, inclusive o Brasil, se esse acordo fosse quebrado. Não tinha saída fácil. Esse slide aqui mostra perfeitamente o checkmate. Era um ultimato de todos os lados. Se ele obedecesse Napoleão, aqui à esquerda, a marinha britânica destruiria sua frota e tomaria o Brasil. Se ele desafiasse Napoleão, como queria a Grã-Bretanha, aqui à direita, o exército francês invadiria Portugal por terra. Cada caminho levava a um desastre. E a pressão só aumentava. Olha essa linha do tempo. Em 1806, Napoleão decreta o bloqueio. Em 1807, ele já assina tratados para invadir Portugal. E aí, em novembro do mesmo ano, a frota britânica aparece em Lisboa e dá o ultimato final. Ou vocês fogem para o Brasil com a nossa ajuda, ou a gente ataca a cidade. Com as tropas francesas chegando por terra, o que parecia indecisão do Dom João, na verdade, era uma tentativa desesperada de ganhar tempo antes de tomar a decisão mais radical de todas. Essa citação aqui captura bem o peso daquele momento. Imagina o dilema. Não era um rei covarde simplesmente fugindo. Era a transferência completa, inédita, da sede de um império europeu inteiro para o outro lado do oceano. Era, exatamente como diz a citação, caminhar sobre um abismo, sem saber o que vinha pela frente. E foi justamente ao atravessar esse abismo que um novo mundo começou a ser construído. A chegada da corte ao Brasil não foi o fim da história. Muito pelo contrário, foi o início de uma nova. A transformação de uma simples colônia na sede de um império global. E uma das primeiras atitudes dele, talvez a mais simbólica, foi quebrar as correntes do chamado Pacto Colonial. Em 1808, ele decretou a abertura dos portos às nações amigas. Isso, na prática, acabou com séculos de monopólio comercial de Portugal. Foi o primeiro grande passo para transformar o Brasil de uma mera fonte de matéria-prima numa nação com vida econômica própria. E a coisa não parou na economia, não. Olha só essa lista. Ele construiu os pilares de um Estado moderno do zero, criou o Banco do Brasil para ter dinheiro para financiar o desenvolvimento, a imprensa régia para começar a circular jornais e livros, as primeiras faculdades de medicina do país, a Biblioteca Real,
Cada uma dessas instituições foi uma semente que ele plantou para o futuro do Brasil. Ele estava criando um novo centro de poder e cultura nas Américas. Essa mudança também foi social, foi cultural. Imagina, de repente, milhares de nobres e funcionários da corte chegam ao Rio de Janeiro, trazendo a moda, os costumes, a arquitetura da Europa. A citação do grande historiador Oliveira Lima em seu livro Dom João VI no Brasil mostra bem essa rápida europeização, com a linguagem da época, claro. Mas a ideia é que a cidade colonial se transformou da noite para o dia na capital de um império. O ponto máximo dessa transformação toda veio em 1815. Foi nesse ano que Dom João elevou o Brasil à condição de reino, igual a Portugal. Com isso, ele oficializou uma coisa que na prática já era realidade. O centro de gravidade do Império Português tinha se mudado de vez para as Américas. O Brasil não era mais colônia. Só que, claro, enquanto o Brasil virava um reino, lá em Portugal a coisa começou a ferver. E isso nos leva ao capítulo final do reinado dele e ao debate que dura até hoje. No fim das contas, ele foi um pragmático ou foi um covarde? Em 1821, Dom João foi forçado a voltar para Portugal por causa de uma revolução que exigia o retorno do rei. Diz a história que, antes de embarcar, ele teria dado esse conselho para o seu filho, Pedro. Sendo verdade ou não, esse momento é visto por muitos historiadores como seu último ato de esperteza política, uma forma de garantir que, mesmo com a separação sendo inevitável, o poder continuaria na família Bragança. E bom, foi dito e feito, né? No ano seguinte, Dom Pedro proclamou a independência. E é por isso que a independência do Brasil foi diferente de muitas outras aqui na América. Em vez de uma guerra sangrenta liderada por um aventureiro, como ele dizia, foi uma transição mais controlada, de pai para filho. Dom João pode não ter evitado a separação, mas ele meio que escolheu quem ia segurar a tesoura. E aqui a gente chega no coração do debate. De um lado, a caricatura, o covarde que fugiu, abandonou o povo e governou de forma desajeitada. Do outro, a visão que os historiadores têm construído mais recentemente, a de um sobrevivente político, um cara astuto que conseguiu se virar uma crise sem tamanho, salvou sua coroa e, de quebra, lançou as bases do Brasil moderno. No final das contas, qual legado ficou? O do rei que perdeu a colônia mais rica de Portugal ou do visionário que criou um novo império nas Américas? Ele foi o único monarca europeu a governar de outro continente e a única pessoa de quem o próprio Napoleão disse foi o único que me enganou. A resposta talvez não seja escolher em lado, mas entender como ele conseguiu ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Se gostaram dessa análise, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!